Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal técnico de estruturas. Luís Félix de Souza aqui. Vamos continuar aqui a falar sobre momentos de inércia. Para quem acompanha nossas aulas, deixamos aqui um vídeo anterior de uma aula introdutória, onde calculamos momentos estáticos e centros e coordenadas de centro de gravidade. Hoje continuaremos a falar de momento de inércia. Esta é a nossa segunda aula, onde vamos falar de momento de inércia. Nas aulas anteriores abordamos sobre centro de gravidade e também falamos sobre momentos estáticos em Y e X, onde praticamente resolvemos um exercício completo calculando momentos estáticos e centros de gravidade. Então, para hoje nós vamos falar de momento de inércia. Esses momentos estáticos, assim como o centro de gravidade, são basicamente importantes para se alcançar aquilo que é o objetivo no cálculo do momento de inércia. Se não viu a aula anterior, lhe convido a apreciar esta aula aqui acima e podemos começar. Então, dizer que momento de inércia é uma característica geométrica, não é? Muito importante, portanto, no dimensionamento de elementos estruturais, seja de betão armado, seja de estruturas metálicas, assim como de aço e madeira, pois este valor fornece, em valores numéricos, a resistência da peça, ou seja, quanto maior for o momento de inércia da secção transversal de uma peça, neste caso, maior será a sua resistência. Então, o momento de inércia de uma superfície plana em relação ao eixo de referência é definida praticamente como uma integral da área dos produtos de elementos que compõem a tal superfície. Então, para além de cálculo utilizando integral, nós também poderemos calcular o momento de inércia nos apoiando nestas duas fórmulas. Temos o momento de inércia em Y igual ao momento de inércia da figura em questão mais a área vezes o ΔX ao quadrado, assim como o momento de inércia em X igual ao momento de inércia de centro de gravidade, nesse caso da figura atual, mais área vezes ΔY ao quadrado. Então, essas fórmulas são basicamente importantes para o cálculo de momento de inércia. Também temos aqui a falar sobre módulo resistente, ok? Dizer que define-se módulo resistente de uma superfície plana em relação ao eixo que contém o centro de gravidade, como sendo a razão entre o momento de inércia relativo ao eixo que passa pelo centro de gravidade da figura e a distância máxima entre o eixo e a extremidade da secção estudada. Se eu, por exemplo, tivesse aqui uma figura, tendo lá o centro de gravidade desta figura, ao pretender calcular o módulo resistente, primeiro eu devia calcular o momento de inércia do centro de gravidade desta figura sobre o Y máximo. Neste caso eu ia analisar aqui os valores de Y superior e Y inferior. Assim também para o cálculo do módulo resistente em Y, eu teria que analisar, portanto, o X à esquerda e o X à direita. E aqui tenho aqui algumas componentes relativo ao módulo resistente, a sua, nesse caso, unidade, sendo calculado a partir do momento de inércia que tem uma unidade centímetro ou metro elevado a 4 sobre uma distância. Então, simplificando isto, teríamos aqui metros ou centímetros elevado a 3 como unidade de módulo resistente. E também podemos aqui falar de raio de giração, que é praticamente a raiz quadrada do momento de inércia sobre a área total. Aqui temos algumas características geométricas de figuras conhecidas e as possíveis fórmulas para o cálculo do seu momento de inércia. Neste caso temos o quadrado, o seu momento de inércia igual à altura, ou seja, h elevado a 4 sobre 12. O quadrado, como sabemos, é uma figura com 4 lados iguais, por isto que o seu momento de inércia em X e em Y logicamente vai ser igual. Vejam que aqui só temos aqui fórmulas ligadas ao momento de inércia em X. Poderia também se dar o caso de pretender calcular o momento de inércia em Y, praticamente para a figura quadrada,
vai manter a mesma fórmula, mas para figuras retangulares, assim como triangulares, nós teremos que ver sempre o lado base, não é? Por exemplo, aqui está a base vezes h elevado a 3 sobre 12. Nesse caso, o h é nossa altura e b é base. Isto em relação a x. Mas se eu pretender calcular o momento de inércia em relação a y, vejam que a minha base agora passará a ser o h, ok? E o b passará a ser a minha altura. Então é sempre bom fazer esta análise sempre ao trabalhar com figuras retangulares, não é? Para a quadrática penso que não há necessidade de fazer isto. Também tenho aqui o círculo e círculo vazado. Também tenho aqui as fórmulas estipuladas para o cálculo do seu momento de inércia, ok? Então aqui temos uma figura que vamos tentar resolver para calcular o momento de inércia, assim como o raio de giração. Então esta figura irá, portanto, iniciar com o cálculo do momento estático, depois coordenada de centro de gravidade e por último momento de inércia, assim como o raio de giração. Então vamos começar. Então eu vou copiar e vamos para a Paint trabalhar. Ok, aqui vamos dar início ao cálculo do momento estático. Como já sabemos a fórmula do momento estático, só vou copiar aqui. Para podermos nos guiar. Momento estático em Y e momento estático em X. Primeiro vou analisar a minha figura. Se eu pretender trabalhar com ela toda, posso dividi-la em 2, 3, 4 figuras que facilitem a minha compreensão. Então vou aqui dividir esta figura em duas. Poderia ser 3. Dividiria daqui, se calhar daqui e daqui seriam 3, mas prefiro dividir ela daqui. Teria apenas 2 figuras. Então esta vou designar por área 1. E esta vou designar por área 2. Então daí terei que encontrar os valores de x e y. Sendo esta figura retangular, então vou encontrar as suas diagonais. Esta figura também retangular, vou proceder o mesmo. Depois de cálculo, depois de encontrar as diagonais, aqui onde as linhas se cruzam, praticamente é aí onde se encontra o meu centro de gravidade para figuras retangulares, também quadradas. Então vou precisar, tenho que analisar onde é que estão os meus eixos. Neste caso tenho eixo em Y e tenho eixo em X. Então vou precisar de encontrar as distâncias correspondentes. Essa distância. Também vou precisar encontrar essa distância. Atenção, tenho que sempre partir do eixo. Por coincidência, acabou passando do mesmo eixo, não há nenhum problema. Então eu tenho que precisar essa distância e essa distância para poder encontrar esse centro de gravidade.
E também poderia precisar dessa distância aqui. A partir do eixo. E precisaria também dessa distância até aqui. Então, vou iniciar, designar esta por x1. Esta por x2. Esta que parte daqui até aqui como y1. E esta que parte daqui até este ponto do x2, vou designar por y2. E de seguida passarei primeiro a calcular as áreas totais, ou seja, áreas parciais e por último a área total. Então, ia designar aqui por área 1, que será igual a 4 centímetros vezes essa distância aqui, que é totalmente 3 mais 5 mais 3. Então ficaríamos aqui com 11 vezes 11 centímetros. Isso daria a 44 centímetros quadrados. Depois calcularia também a área 2. Área 2 será igual a 5 centímetros vezes 12 centímetros. Isso me daria 60 centímetros quadrados. E depois disso, iria procurar encontrar os valores de x1 x2 y1 y2. Para x1, essa distância corresponde à metade desta distância. Não é? Tenho aqui a distância do ponto inicial desta figura até o ponto final. Neste caso seria 3 mais 5 mais 3, a dividir por 2. Então, essa distância me dá 11. Dividir por 2, teria aqui 5,5 centímetros. E o x2 também corresponde à mesma distância, coincide x1 e x2. Porque é praticamente metade de 5, que é 2,5 mais 3. Também me dá 5,5 centímetros. E para y1, daqui até aqui vale 12 centímetros, mais 2 me dá 14 centímetros. E o y2 seria a metade deste 12.
Ficaria aqui com 6 centímetros. Assim, já tenho todos os dados necessários para responder à linha A, que é neste caso o cálculo de momentos estáticos. Então teria momento estático em Y vou copiar as formas para cá abaixo. Então, o momento estático em Y seria igual ao x1 vezes área 1 mais o x2 vezes área 2. Ou seja, isso seria igual ao x1, que é igual a 5.5, multiplicado pela área 1, que é 44 centímetros, mais o x2, que é 5.5, multiplicado pela área 2, que é 60 centímetros. O momento estático em Y seria igual, vamos aqui fazer um cálculo, temos 5.5 vezes 44 mais 5.5 vezes 60. Isto é igual a 572 centímetros cúbicos. Então, assim calculamos momentos estáticos em Y. Podemos também fazer o mesmo para calcular momento estático em X. Então, seria igual a fórmula é a mesma, y1 vezes área 1 mais y2 vezes área 2, porque tenho apenas duas figuras. Se tivesse 3, 4 figuras, poderia adicionar nesta fórmula. Então isso seria igual a y1 é um valor já conhecido, que é 14 centímetros, vezes área 1, que é 44, mais y2 também é conhecido, que é 6 centímetros, vezes área 2, que é 60 centímetros. Isto poderia nos dar 14 vezes 44 mais 6 vezes 60. Isto nos dá 976 centímetros cúbicos. Ok, então após o cálculo de momentos estáticos, que corresponde portanto à linha A,
Vamos agora responder a linha B, que é o cálculo de coordenadas de centro de gravidade. Então, nós temos aqui as fórmulas para o cálculo do nosso centro de gravidade. Essas. Diz que o x centro de gravidade é igual ao momento estático em y e sobre área total, né? Enquanto que o momento estático, enquanto que o centro de gravidade, y centro de gravidade, é igual ao momento estático em x sobre área total. Então aqui teremos que calcular aqui a área total. Nada custa. Teremos aqui a área total. Igual a área 1 mais área 2. Então a área total é igual a área 1, nós temos 44 mais 60 centímetros quadrados, né? Então teremos aqui a área total será igual a 104 centímetros quadrados. Ok, então as coordenadas do centro de gravidade, a forma é essa, como estamos a ver. Aí só ia escrever o x centro de gravidade será igual a momento estático em y, que é praticamente o 572 centímetros cúbicos sobre a área total, que é portanto 104 centímetros quadrados. Então teríamos aí a nossa coordenada calculada. Será igual a... Vamos agora calcular. E 572 dividido por 104. E 572 dividido por 104 centímetros quadrados, ficaríamos com o resultado igual a 5,5 centímetros. Também vamos calcular a nossa coordenada y centro de gravidade, que praticamente é uma fórmula similar. Este aqui é igual a, vamos lá, momentos estáticos em x, também dividido por área total. Nós temos aqui como momento estático em x é 976. Então vou colocar aqui 976 centímetros cúbicos dividido por área total, que é 104 centímetros quadrados. (976) dividido por 104
e obtemos o resultado. Então, após o cálculo de coordenadas de centro de gravidade, neste caso x centro de gravidade e o y centro de gravidade, vamos agora avançar para proceder com o cálculo de momento de inércia e finalizaremos com o cálculo de raio de giração. E para o cálculo de momento de inércia eu vou buscar as fórmulas. Vou buscar a fórmula de cálculo de momento de inércia em y, assim como o cálculo de momento de inércia em x. Então tenho essas duas fórmulas, as fórmulas que eu costumo utilizar para poder calcular o momento de inércia em x e em y. E aqui, portanto, vamos analisar em relação ao nosso cálculo. Esse x centro de gravidade e o y centro de gravidade que calculamos são exatamente agora, passarão a ser nossos eixos que vão estar representados nesta figura para proceder com o cálculo de momento de inércia. Então, sendo esses nossos eixos, o que nós vamos fazer? Temos aqui o eixo das abscissas, que é o eixo do x, e temos aqui o eixo das ordenadas, que é o eixo dos y. Então aqui eu vou pegar o centro de gravidade, que é mais ou menos o 5.5, e vou aqui no eixo das abscissas, e o 5.5 vai me dar praticamente nesta zona aqui. Por quê? Porque tenho aqui o 3 mais 2.5, que dá 5.5, 2.5 é a metade deste 5, então nesta zona aqui terei escrito aí o meu novo centro de gravidade, mais ou menos por aqui. Ok, então este será o nosso novo centro de gravidade. Então assim também vamos colocar o y centro de gravidade, que é igual praticamente a 9.3, e vamos colocar aqui o y centro de gravidade parte de 0 até 9.3. Então tenho aqui desta distância que é 12, e o 9.3 basicamente vai me dar, vou colocar com o eixo imaginário, como se tratasse deste ponto aqui. Esses serão nossos novos eixos, ok? Já temos aqui o eixo em x e o eixo em y. E aqui, exatamente aqui neste ponto, eu irei escrever a designação do nosso eixo, não é? 5.5 e o 9.3, ok? Vou fechar aqui. Então, fazendo isto, eu estaria, portanto, já a encontrar valores de ΔX e valores de ΔY, sendo agora meus novos eixos de referência são praticamente esse eixo, não é? E este eixo aqui. Então, iniciando, vou primeiro dividir esta figura, não é? Em duas partes, como anteriormente trabalhamos, e tenho aqui o primeiro retângulo e tenho aqui o segundo retângulo. Então, como encontrar seu centro de gravidade, também tenho que usar o mesmo princípio, dividir ao meio não, a partir das diagonais, e vou dividir pelas diagonais, assim também como esta figura também vou dividir pelas diagonais para poder encontrar os meus centros de gravidade. Então vejam que aqui coincide, este ponto coincide com o nosso eixo,
é apenas uma questão desse exercício. Nem todas as vezes vamos ter esse eixo coincidindo com as nossas diagonais, ou seja, com o nosso centro de gravidade da figura. Então aqui temos a figura 1, vou colocar aqui 1 e temos aqui a figura 2, ok? Figura 2. Então vou agora primeiro extrair os valores de ΔX e ΔY. Sabemos que temos aqui duas figuras nas quais o ΔX, atenção, o ΔX praticamente vai ser nulo porque não terei nenhum movimento aqui na vertical. Ou vou começar aqui mesmo aqui em cima também, o ΔX será zero porque não há nenhum deslocamento. É diferente de ΔY, que vai partir deste ponto até este ponto. Esse seria o nosso ΔY1. Ou por outra, posso mesmo escrever isso, que ΔX1 igual a 0 e ΔY1 igual ao ponto que vou calcular agora. O ΔY1 é nada mais nada menos parte deste ponto até este. Nesse caso daqui até aqui vale 2, né? Vale 2 centímetros. E daqui até aqui, ou seja, teríamos aí 2 centímetros. 2 centímetros mais 2 centímetros que é este, mais 12 menos 9.3. 12 menos 9.3. Ficaria com 4.7 aqui. 4.7. Também irei fazer o mesmo para encontrar o ΔX X2 e ΔY2. Então vamos também extrair o valor de dx2, passará a ser igual também a 0, visto que não há nenhuma variação aqui de distância, né? Ele praticamente passa desse eixo. É diferente se tivesse uma situação desta natureza, em que temos aqui uma figura e aqui temos, vamos lá imaginar o eixo a passar e teremos aqui as nossas diagonais, por exemplo, né? Sendo estas nossas diagonais, nós teremos em situação de tirar essa distância, que seria nosso ΔX. Mas infelizmente aqui neste caso não temos como tirar nenhuma distância em X, nem neste ponto e muito menos também neste ponto. Apenas temos como tirar a distância Y, mas a distância X não temos como tirar. Então aqui o ΔX2 também é igual a 0 e o ΔY2 também vou extrair o valor. Tenho deste ponto até este são 12, né? São 12 e eu quero tirar basicamente o valor que parte daqui, deste ponto até aqui, né? Essa distância aqui, deste ponto até este. Portanto tenho que usar sempre meus novos eixos. Já vou ignorar os eixos anteriores, o eixo Y e o eixo X anterior, ok? Então, essa distância posso tirar de que maneira? Posso tirar a partir da subtração. Então, para o ΔY2, que é essa distância, deixa-me só representar aqui. Esta é ΔY1. E a outra que queremos tirar agora é ΔY2, ok? É ΔY2.
Então, podemos obter essa distância a partir do seguinte método, subtração. Nós temos aqui, deste ponto até aqui, vale 6 cm, porque deste ponto todo vale 12, então são 6 cm. Significa que do outro lado também são 6 cm. O que eu tenho que fazer para encontrar essa distância ΔY2 é apenas subtrair os 6 cm menos esta parte aqui. E esta parte é 12 menos 9,3. Então eu ia encontrar aqui o 12 menos o 9,3. Aqui temos 2,7. Significa que essa zona aqui vale 2,7. Depois escrever aqui só para não esquecer 2,7. Esta área aqui, né? Essa distância vale 2,7. Então, para encontrar o ΔY2 seria apenas o 6 menos 2,7. Ficaríamos com esta distância aqui. Ou seja, ficaríamos aqui com o 6 menos o 2,7. Me daria aqui 3,3 para o ΔY2, ok? 3,3 centímetros. E após isto já posso calcular. As áreas já tenho, são as mesmas áreas. Só irei copiar aqui. São as mesmas áreas. Não alteram as áreas. Copiar as áreas para este lado. Ok, e vou agora copiar essa fórmula e vamos ao nosso cálculo. Okay, para cálculo do momento de inércia em Y, assim como momento de inércia em X, nós temos que primeiro nos guiar nas fórmulas estabelecidas para o momento de inércia do centro de gravidade de cada figura. Nós temos aqui dois retângulos, apenas o que vai diferenciar são as suas bases, sendo no cálculo do momento de inércia em Y vamos nos posicionar neste eixo, e enquanto que para o cálculo do momento de inércia em X vamos nos posicionar neste eixo aqui, neste eixo. Então, como fazermos isto? Vamos primeiro ver qual é a forma utilizada para cálculo do momento de inércia de cada figura, porque aqui diz que o momento de inércia é igual a inércia centro de gravidade, e inércia centro de gravidade são basicamente essas fórmulas aqui. Estas é o momento de inércia centro de gravidade, neste caso para o quadrado, temos aqui para o retângulo, temos para o triângulo e temos para outras figuras. Então temos aqui apenas momento de inércia em X. É a mesma fórmula que usamos para cálculo do momento de inércia em Y, mas no entanto devemos portanto ver a questão do posicionamento em relação a Y e em relação a X. Então, para a figura retangular, disse que o momento de inércia é igual a base vezes a altura elevada a 3 sobre 12, ok? Então, vou para lá, eu só posso fazer uma cópia desta forma, porque lá só temos dois retângulos, e então, portanto, vou colocar aqui. Esta é a forma para o momento de inércia centro de gravidade, este momento de inércia aqui inicial, este aqui, centro de gravidade. Então, como temos na figura 1, temos um retângulo e a nossa base então temos que ver qual é a nossa base em relação à posição Y e qual é a nossa base em relação à posição X. Então, a minha posição agora é Y, porque pretendo calcular o momento de inércia em Y. Então, se eu estiver nessa posição, a minha base é essa aqui, nesse caso é o 4. Então, teria aqui igual a 4 vezes 4 vezes a minha altura, nesse caso será 11, ok?
11, 4 vezes 11 elevado a 3 sobre 12 mais a área. Nesse caso estou a trabalhar com a figura 1, a minha área 1 é 44, mas a área que é 44 vezes o delta x quadrado. Delta x1 neste caso é o 0, então aqui vou colocar 0 ao quadrado, que vai dar praticamente 0, mas tenho que colocar só para questão de percepção da nossa fórmula. Então este é y para a área 1 e agora vou mais a parte da área 2. Também teria aí a minha base, que é neste caso o 12, porque estou a trabalhar em momento de inércia em y, então teria aí 12, teria aqui 12, então teria aqui 12 multiplicado pela nossa altura. Neste caso a nossa altura será 5, ok? Será 5, isto elevado a 3, também sobre 12, mais a área 2, que é 60, vezes o delta x2, que é basicamente 0 também, ao quadrado, e vou procurar encontrar qual o valor deste momento de inércia. Vou me recorrer à minha máquina, e vou colocar lá toda a fórmula. 4 vezes 11 elevado a 3, tudo isso dividido por 12. Então esta parte aqui é nula, não é? Estamos a falar praticamente do 44 vezes 0, isso vai me dar 0. Então mais o 12 mais o 12 vezes 5 elevado a 3, tudo isso dividido por dividido por 12. Então isso vai me dar, então ficaríamos com 568 centímetros elevado a 4, né? Porque aqui estou a multiplicar 1 centímetro elevado a 3 vezes centímetro, vai me dar centímetro elevado a 4. E também o mesmo cálculo irei proceder para o momento de inércia em x. Então vou copiar aqui. E para o cálculo do momento de inércia em x também faremos o mesmo pensamento, mas já aqui temos a diferença da posição. Quando é cálculo do momento de inércia em x, nós nos posicionamos aqui, e quando é y nós nos posicionamos exatamente aqui neste ponto, ok? Ok, começando em x, vejam aqui a nossa figura é esta. A base passaria a ser, neste caso, 11 e nossa altura passaria a ser 4. Aí ficaria com a base, que é 11 vezes a altura, que é 4, elevado a 3. Elevado a 3 sobre 12 mais a nossa área 1, que é 44,
vezes o delta y1 é 4.7 mais a segunda figura. Nesse caso, a segunda figura, a minha base passaria a ser 5 e a altura passaria a ser 12. Estou a calcular o momento de inércia em relação ao eixo dos x. Então ficaríamos com... Então a nossa base passará a ser 5 multiplicado pela altura, como dizíamos, 12. Isso, o 12 nesse caso é elevado a 3. Também sobre 12 mais a outra parte da área vezes delta y. Nesse caso vamos usar a área 2 que é o 60 multiplicado por delta y 2 que é 3.3. Então, assim teríamos o nosso resultado. Então, aqui na nossa calculadora vamos inserir parênteses 11 vezes 4 elevado a 3. Isso dividido por 12 mais 44 vezes 4.7 mais, abrir parênteses, 5 vezes 12 elevado a 3 sobre ou dividido por 12 mais 60 vezes 3.3. 3.3. Ok, enter. Yes. Então ficamos com 1188 1188.47 1188.47 é o valor do nosso momento de inércia em Y, em X, desculpa. É o valor do nosso momento de inércia em X. Centímetro elevado a 4. Ok, então chegando aqui ao fim da nossa aula, se achou que o conteúdo foi importante, deixa aí seu like, comente, fale deste método se é simples ou difícil de calcular e não esqueça de se inscrever para dar mais força ao nosso canal e até mais vezes.